O Jardim do Éden não é apenas uma história bíblica. Ele pode ter realmente existido. E o mais perturbador, arqueólogos podem ter encontrado o lugar exato onde ele ficava, mas não está onde você imagina. Durante décadas, expedições científicas vasculharam o Oriente Médio procurando por evidências do paraíso perdido. E em 2010, algo foi descoberto no fundo do Golfo Pérsico que mudou tudo. Ruínas submersas, rios antigos secos e uma civilização perdida que existiu exatamente onde a Bíblia descreve o Éden. Bem-vindo ao Relatório do Tempo. Hoje você vai descobrir onde ficava o Jardim do Éden e por que ele desapareceu debaixo d'água há mais de 8.000 anos. A Bíblia é surpreendentemente específica sobre a localização do Éden. Em Gênesis 2, 10, 14, está escrito que um rio saía do Éden e se dividia em 4: Pison, Giom, Tigre e Eufrates. 2 desses rios ainda existem hoje, o Tigre e o Eufrates, ambos no atual Iraque, mas os outros 2, Pison e Giom, desapareceram da história. Nenhum mapa moderno os mostra, nenhum registro histórico os menciona depois da Bíblia. Será que nunca existiram ou será que secaram há milhares de anos? Durante séculos, teólogos e exploradores tentaram localizar o Éden usando apenas esses 4 rios como pista. Cristóvão Colombo acreditava que o Éden ficava no topo de uma montanha na América do Sul. Outros achavam que era na Etiópia, na Turquia ou até mesmo no Polo Norte. Mas em 1994, um pesquisador chamado Juris Zarins, arqueólogo da Universidade do Missouri, fez uma descoberta impressionante. Usando imagens de satélite da NASA, ele identificou leitos de rios secos no deserto da Arábia Saudita. Esses rios antigos corriam exatamente da região descrita na Bíblia em direção ao Golfo Pérsico. Zarins propôs algo revolucionário. O Jardim do Éden não ficava em terra firme, ele ficava onde hoje é o fundo do Golfo Pérsico. E há 8.000 anos, essa região era uma planície fértil, cheia de água doce e vegetação. Mas quando o nível do mar subiu após a última era glacial, o Éden foi completamente submerso. Essa teoria explicaria por que os rios Pison e Giom desapareceram. Eles foram cobertos pelo oceano. E mais, explicaria por que tantas culturas antigas da região têm mitos sobre um paraíso perdido debaixo d'água. Os sumérios, que viveram na mesma região 3.000 anos antes de Cristo, tinham um mito chamado Dilmun. Dilmun era descrito como um jardim divino, um lugar sem doença, sem morte, onde a água era pura e os animais viviam em paz, exatamente como o Éden. Curiosamente, textos sumérios localizam Dilmun na mesma área do Golfo Pérsico que Zarins identificou. Seria o Éden bíblico e o Dilmun sumério o mesmo lugar, apenas contado por culturas diferentes? Em 2010, uma equipe de mergulhadores e arqueólogos começou a explorar o fundo do Golfo Pérsico e encontraram algo perturbador: ruínas de assentamentos humanos a mais de 30 metros de profundidade. Ferramentas de pedra, restos de fogueiras e evidências de uma civilização avançada que existiu antes do dilúvio descrito na Bíblia. Análises de carbono dataram esses assentamentos entre 8.000 e 10.000 anos atrás, exatamente no período em que o nível do mar subiu drasticamente. Essas pessoas viviam numa planície fértil, cercada por 4 rios, com clima perfeito e recursos abundantes. E de repente, em questão de séculos, tudo foi engolido pelo mar. Imagine a cena. Famílias inteiras vendo a água avançar ano após ano, destruindo vilarejos, cobrindo campos, forçando migrações massivas. Essa catástrofe teria sido transmitida oralmente por gerações, até ser registrada em textos como Gênesis. Mas tem mais. A Bíblia diz que após a expulsão do Éden, Deus colocou querubins com uma espada flamejante guardando a entrada.
Se o Éden realmente afundou, ninguém poderia voltar mesmo que quisesse. Ele está literalmente inacessível debaixo d'água. Uma barreira natural que nenhum humano pode cruzar sem tecnologia moderna. Agora vamos falar dos 4 rios, porque essa é a chave de tudo. O Tigre e o Eufrates são fáceis de identificar, mas e o Pison e o Gion? Zarins sugere que o rio Pison era o antigo leito do rio Wadi Batim, que hoje é um vale seco na Arábia Saudita. Estudos geológicos confirmam que ele era um rio caudaloso há 10.000 anos, vindo das montanhas de Hijaz. E o Gion? Provavelmente o rio Karun, que ainda existe no Irã e deságua no Golfo Pérsico. Se você traçar esses 4 rios num mapa antigo, eles se encontram exatamente onde hoje está o fundo do Golfo Pérsico. E nessa região submersa, satélites detectaram formações geológicas que parecem ser o leito de um rio central, aquele que a Bíblia diz que saía do Éden e se dividia nos 4. Coincidência? Difícil acreditar. Mas vamos além da geografia. Vamos falar sobre o que a Bíblia diz que existia no Éden. 2 árvores especiais: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva podiam comer de todas as árvores, exceto da segunda. Mas a serpente os convenceu, eles comeram e foram expulsos antes que pudessem comer da árvore da vida e viver para sempre. Aqui fica filosófico. Se o Éden era um lugar real, essas árvores eram literais ou simbólicas? Algumas interpretações dizem que a árvore do conhecimento representa a consciência moral, o momento em que humanos se tornaram autoconscientes. E a árvore da vida representa imortalidade ou acesso a algo que humanos perderam quando foram expulsos. Curiosamente, quase todas as culturas antigas têm mitos sobre uma árvore sagrada ou planta da imortalidade. Os sumérios falam da planta da juventude que Gilgamesh procurou e perdeu para uma serpente. Os gregos tinham o jardim das Hespérides com maçãs douradas que davam imortalidade. Os nórdicos tinham Yggdrasil, a árvore da vida que conectava todos os mundos. Será que todos esses mitos vêm da mesma memória ancestral sobre um lugar real que foi perdido? Agora a questão que não quer calar. Se o Éden existiu e está submerso, por que ninguém foi lá procurar? A verdade é que o Golfo Pérsico é politicamente complicado, cercado por Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita. Qualquer expedição arqueológica subaquática precisaria de permissões internacionais difíceis de conseguir. Além disso, a água é turva, a profundidade varia e a área é enorme. Procurar ruínas específicas seria como achar uma agulha no palheiro. Mas com tecnologia de sonar moderno e submersíveis autônomos, é possível que nas próximas décadas encontremos mais evidências, talvez até estruturas, templos ou artefatos que provem definitivamente que uma civilização avançada existiu ali antes do dilúvio. E se encontrarem? O que isso significaria para a fé, para a história, para a nossa compreensão das origens humanas? Tem uma última parte perturbadora dessa história: a cronologia. Se o Éden afundou há 8.000 anos, isso coloca a história de Adão e Eva muito antes do que teólogos tradicionais calculam. A Bíblia sugere que Adão viveu por volta de 4.000 a.C., mas evidências geológicas mostram que o Golfo Pérsico inundou entre 8.000 e 6.000 a.C. Isso cria um gap temporal que desafia interpretações literais da Bíblia. Mas também abre a possibilidade de que a história foi passada oralmente por milênios antes de ser escrita, acumulando detalhes simbólicos no caminho. O que sabemos com certeza: houve uma catástrofe climática real. Um paraíso terrestre foi perdido e humanos preservaram essa memória em mitos e textos sagrados. O Jardim do Éden pode não ter sido um lugar mágico com anjos e serpentes falantes, mas pode ter sido um vale fértil, onde nossos ancestrais viveram em harmonia até a natureza destruir tudo.
E essa história, transmitida por gerações, se tornou o mito fundador da civilização ocidental. Se você ficou curioso, pesquise sobre Jurizarins. Veja as imagens de satélite da NASA mostrando os rios secos. Leia sobre o mito sumério de Dilmun. E me diz nos comentários, você acha que o Éden foi um lugar real que afundou ou é apenas uma metáfora espiritual? Deixa aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa conhecer essa teoria. Eu sou o Relatório do Tempo e a verdade sempre vem à tona.